Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Eu trabalho na Casa Espírita Joana de Ângeles, lá no bairro Santa Mônica, e novamente estou aqui graças ao acolhimento fraterno que a gente sempre teve nessa casa, né? E a gente agradece de coração o convite. E hoje nós vamos refletir sobre um tema estabelecido pela casa que deu muito o que pensar. Nossos atos e o fim das forças vitais, né? A gente sabe que força vital é vida. E o que teria a ver as nossas ações com o fim das nossas forças vitais? E a gente começa fazendo uma citação de Allan Kardec, quando ele fala da regeneração da humanidade no livro Obras Póstumas, onde ele coloca que precipitam-se com rapidez os acontecimentos pelo que já não vos dizemos como antes. Aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados, né? Aqueles que estão habituados a ouvir as explanações, a estudar a doutrina espírita, já ouviram certamente falar que nós vivemos um período de transição, finalizando até o período de transição e entrando numa nova era, não é? Historicamente, muito se pensava que o mundo iria acabar, mas na realidade não é o mundo que vai acabar. São hábitos, conceitos, pensamentos que sempre prejudicaram a humanidade, porque o planeta em que vivemos está caminhando para um mundo melhor, a humanidade está caminhando para um mundo melhor. E se nós nem precisamos refletir muito sobre isso, a gente sabe quando a gente vê os jornais, quando a gente vê as coisas acontecerem no dia a dia da vida de todos nós, que tem alguma coisa acontecendo, né? Com um rebuliço na Terra. E é justamente esse rebuliço que Kardec se refere aqui. Os tempos são chegados, já estão acontecendo. Mas, diante de tantas coisas difíceis que a gente vê, muitas vezes a gente se sente até triste, meio desesperançado, porque como assim, né? Tanta coisa ruim acontecendo, mas também tem as coisas boas, né, acontecendo. É que infelizmente o que dá mais ibope ainda é o mal. E uma coisa nós destacamos nesse capítulo em que Allan Kardec fala sobre a questão da regeneração da humanidade. Entre tantos outros sinais que ele coloca, como as guerras, né, o ódio, a violência, o crescimento dessa situação, ele também coloca uma coisa que é muito preocupante e que a gente já vê acontecendo, não é de hoje. Ele coloca que os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. E a gente vê acontecer isso, né? Quantas vezes no noticiário a gente já ouviu crianças que se suicidaram. E o índice do suicídio, da depressão, né, vem aumentando já faz algum tempo, não é de hoje isso que acontece. E ele continua: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem
estarão riscados do número dos vivos. Mas como assim? Como que uma pessoa pode estar riscada do número dos vivos antes dela morrer? Aí começa a despertar. E ele vem então e coloca no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, onde tem lá, ele fala sobre o suicídio. Especificamente, a história de um pai e um recruta, onde o pai, para evitar que o filho fosse para a guerra, ele se suicidou. Para que o filho se tornasse arrimo de família, e aí ele não iria para a guerra. Então, nesse capítulo, Kardec coloca assim, que o suicídio, ele não consiste somente naquele ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele consiste também em tudo que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Aí a gente chega no tema da nossa reflexão, As nossas ações e a extinção das nossas forças vitais. Quando eu sei que um dado comportamento que eu tenho, um dado hábito que eu mantenho, é prejudicial para mim, seja fisicamente, seja psiquicamente, seja emocionalmente, eu estou danificando o meu organismo, eu estou danificando, então, a minha reserva de energia vital. E eu que tinha a programação de viver 80 anos, 70 anos, então, eu acabo, sim, antes da minha morte, escapulindo da vida. Mas, quando a gente fala assim em ações, em hábitos, a gente vê logo na cabeça da gente álcool, excesso de comida, os excessos em geral, que a gente já conhece aí. Mas a gente pouco pensa em questões que não vêm daí, que são pertinentes a nós mesmos, como o nosso irmão fez na leitura, ao nosso mundo interior. E aqui no livro Loucura e Obsessão, de psicografia de Divaldo Franco e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o mentor espiritual coloca: a impaciência, a irritação, as imperfeições morais respondem pelos danos de demorado curso que se instalam nas criaturas. São eles agentes fecundos da morte, arrebatando mais vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardíacas somadas, pois que são responsáveis pelo desencadeamento da maioria dessas doenças. Então, olha só, a irritação. Quem de nós não é irritado? Quem de nós não se aborrece quando alguma coisa sai daquilo que a gente planejou? Existem os graus, É da nossa faixa evolutiva essa situação. Nós ainda somos pessoas que estamos iniciando a nossa evolução. E é claro que temos dificuldades várias de ordem moral. Quando a gente fala de ordem moral, não é moralismo, do falso moralismo, É você procurar viver de forma equilibrada, de tal que não prejudique a si mesmo e nem ao seu semelhante. Ou, como ainda é impossível a gente viver assim, mas que a gente prejudique minimamente
Porque eu posso ser impaciente assim, 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 e ter um infarto. Eu posso me envolver numa discussão com alguém, porque eu tenho uma convivência difícil com aquela pessoa, eu não aguento mais conviver com ela, mas eu não tenho a atitude de tentar sentar com aquela pessoa e resolver aquela situação e melhorar aquela convivência. Eu não tenho. Eu quero que a pessoa mude para que ela fique dentro daquilo que me agrada. E aí que começa a dificuldade, porque ela também quer isso. Ela também quer que eu mude e a agrade. Aí ficam as duas pessoas, né, naquele embate, naquela coisa. Aí de repente tem uma discussão, um sai brigando, o outro já com aquelas emoções, né, fragilizadas, às vezes tem um AVC, tem um infarto, enfim. Então isso é venenoso para nós. É nesse ponto que nós estamos da evolução da humanidade. Desde a época do Cristo, ele já veio trazendo para nós esses ensinamentos. Amai-vos uns aos outros. Amai ao próximo como a ti mesmo. E a gente não sabe praticar ainda o auto-amor. A gente acha que auto-amor é a gente se dar presente, é a gente fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Eu mereço, eu trabalho, eu tenho direito. Claro que existe essa situação. Mas o auto-amor é você buscar fazer o bem para você mesmo. É você buscar o seu equilíbrio, a sua paz interior. Para que você não fique minando a sua saúde física, emocional, psíquica, com esse desgaste das emoções, das ações equivocadas. Não é? Eu não posso assim comprovar, né? Mas eu já vi uma pessoa que tinha um hábito, né? Porque até onde eu sei ainda não mudou, de fazer fofoca. Sabia tudo da vida alheia, da vizinhança, tudo que acontecia, ela sabia. E essa pessoa, uma época, ela teve uma ferida tão grande na boca que não tinha nada que curasse. Foi no médico, foi tudo. Ela não tinha nada, não apresentava nada e nada curava. Então, quando a gente tem atitudes negativas, o primeiro atingido somos nós. Então, nós temos que, para preservar nossa saúde, buscar eliminar da nossa conduta, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, esse tipo de atitude. Porque isso gera energia venenosa na direção dos nossos órgãos vitais. E a gente vai, sim, adoecendo e vai perdendo a nossa energia vital e vai, pouco a pouco, acabando com a nossa existência, né, aqui na Terra. Seguindo, né, aqui o livro, fatores intoxicantes perturbam o equilíbrio emocional e orgânico, psíquico e físico. Quando a gente está deprimido, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, não tem vontade de sair da cama. A
A gente não quer que ninguém mexa com a gente, não quer nem ver a luz. Né? Tudo isso vem do nosso emocional, do nosso psíquico, prejudicando o nosso organismo. Os nossos hábitos saudáveis, né? Que a gente precisa ter para ter saúde, facultando a instalação de doenças graves, conhecidas, quanto de outras de causa ignorada por ora. Então, olha só, hoje nós já conhecemos um monte de doenças, né? A ciência, a medicina, conhece, trata, tem umas que antes não tinham cura, hoje tem, graças a Deus, mas ainda tem doenças que a gente sequer imagina, que são causadas por essa situação do nosso comportamento. Mas por que acontece isso, né? Rebelde por instinto, indomado, o homem prefere a reação imediata à ação cautelosa toda vez que tem os seus interesses prejudicados e até mesmo nos momentos que considera felizes. Por quê? A gente é tão exagerado e é tão imediatista que às vezes até para comemorar alguma coisa a gente excede. A gente passa do ponto. E acaba muitas vezes aquela que seria uma comemoração, uma coisa boa, às vezes até termina. Uma tragédia, enfim, um acidente, alguma coisa assim. Porque a gente tem essa questão do imediatismo, do exagero, do abuso, né? A gente é muito assim. Sem o hábito salutar de meditar antes de agir. Imagina, se a criatura me faz uma ofensa, me xinga, eu vou meditar antes de agir para responder? Que nada, eu vou responder à altura, na mesma moeda, na mesma hora. Ainda vou caprichar para que seja pior do que ela me falou. Porque eu não vou deixar barato, eu não tenho sangue de barata. Né? E aí, naquele momento, o que a gente está fazendo com aquela provocação? Está aceitando. E abrindo espaço para o nosso desequilíbrio. Para a nossa ausência de paz interior. Para a nossa ausência de maturidade moral, maturidade emocional. Às vezes a gente tem maturidade no corpo físico, mas a gente age feito criança, feito adolescente, né? Batendo o pé, não, eu quero que seja assim. Tem que fazer do jeito que eu quero, porque é do jeito que eu quero que dá certo. Já viu, tem pessoas que não conseguem receber a ajuda de ninguém. Por quê? Porque a pessoa que vai ajudar não faz do jeito que a outra faz. E eu quero que seja desse jeito. Porque se não for assim, não está certo, não está bom. Então eu não sei trabalhar em equipe. Aí eu centralizo tudo em cima de mim, né? Não, porque se eu não tiver presente, nada acontece. Porque é só eu que sei fazer e da maneira certa. E aí, às vezes, eu realmente me arrebento com excesso de trabalho, excesso de responsabilidades, né? E vou, assim, definindo a minha saúde. Esse negócio do computador é ruim por isso, ele resolve hibernar antes da hora. Sem o hábito salutar de meditar antes de agir, complica situações fáceis, gerando futuras dificuldades para si mesmo e para aqueles que lhe privam das obras. As disciplinas morais e espirituais são tão necessárias para o espírito quanto o alimento e o ar o são para o corpo. Então, nós fazemos tudo para manter a nossa alimentação, a nossa moradia, a nossa roupa, né? A gente faz tudo para manter isso. Mas é chegado a hora da gente também fazer tudo para procurar manter
a nossa saúde espiritual. Porque agora a gente já tem esclarecimento suficiente. Na época do Cristo nós não tínhamos. Aí Jesus falava em parábolas. E ele ficou esse tempo todo enviando os mensageiros dele para relembrarem o que ele tinha dito. Até que veio o Consolador prometido, para explicar em detalhes, de forma lógica, clara, sem dubiedade, como é que as coisas acontecem, o que Jesus queria dizer. Então a gente não tem mais desculpas. Não tem. Já está na hora, ou mais do que na hora, da gente parar de olhar para a conduta do próximo. A gente tem que voltar para dentro da gente mesmo. Não foi à toa que nós passamos 2 anos dentro de casa, isolados. Não foi à toa isso. Foi uma oportunidade que nós tivemos de rever a pessoa que nós somos. Quem eu tenho sido até agora, o que eu tenho feito, como eu tenho vivido até agora, como eu tenho me relacionado com as pessoas, com a minha família, com meus colegas de trabalho, com a sociedade, o que eu tenho feito pelo bem da humanidade enquanto pessoa que compõe a sociedade, enquanto cidadão, cidadã, o que eu tenho feito? Eu tenho só esperado que os gestores resolvam as situações e tenho ficado de braços cruzados, só cutucando, né? Só criticando, só colocando a minha opinião, sem arregaçar as mangas e trabalhar. O que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho conduzido a minha vida, né? E o Manuel Filomeno continua. Imediatismo, que é a remanescência da natureza animal, possuidora e egoísta. Responde pelos insucessos que a escolha precipitada proporciona. A gente é muito imediatista. Hoje em dia, então, piorou a situação, né? Antigamente, por exemplo, tinha 5 anos de namoro, 10 anos de namoro, 5 de noivado, para poder casar. Hoje em dia a pessoa conhece hoje, daqui a uma semana, 1 mês, para casar, está morando junto. Aí depois, não era isso que eu queria. Eu nem conhecia a pessoa direito, não sabia que ela era assim, que ele era assim. Não, isso não dá para mim, não. Né? A gente está assim hoje. Não que a gente também tenha que passar uma eternidade para fazer as coisas, não é isso. Mas como o próprio Kardec sempre colocava, bom senso. Bom senso, ele protege a gente e ao outro. De como foi falado aqui, de tomar decisões precipitadas, de complicar situações que não precisavam. E muitas vezes acontece, a gente acha assim, porque isso que eu estou passando é coisa de outra vida, que eu fiz. Não. Às vezes aquela pessoa você está conhecendo nessa vida, mas você tomou atitudes erradas em relação a ela, precipitadas, e aí você começa um compromisso que você não tinha necessidade de ter, porque você não conseguiu, não quis esperar, refletir, pensar, observar, conviver. Né? Aí depois fica de difícil solução. E aí a gente precisa selecionar com sabedoria tudo aquilo que é útil para a gente, né? Em detrimento do que é pernicioso. Isso aqui é bom para mim, isso aqui não. Isso aqui não é legal. Eu não vou fazer. Isso aqui não está certo. Se
Se fosse alguém fazer para mim, como é que eu ia me sentir? Então eu não vou fazer com fulano. Ah, mas ele merece. Ah, mas isso é problema dele, ele que vai resolver lá com Deus. Eu não sou justiceiro. Nem tenho autoridade moral para estar cobrando justiça de ninguém. Mas não. A gente quer ganhar de qualquer jeito. Esse que é o problema. E esse ganhar nosso, ele vem do nosso egoísmo. De querer o tempo todo ter razão. De só a gente ter razão. A gente ainda é muito assim, né? E aí o que acontece? Qual é a resposta que sempre vem por conta disso? A dor. Não tem jeito, né? Como diz um amigo meu, a professora tem 3 letrinhas no nome, a professora dor. Por quê? Porque é ela que lapida as nossas arestas morais. É ela que estabelece, né, a preciosa ordenação para a grandeza da vida que se exalta. Porque, infelizmente, né, a gente até fala, né, no centro espírita, a gente pode vir pelo amor ou pela dor. A grande maioria de nós vem pela dor. Por quê? Porque a gente se habituou a isso. A gente não quer refletir. A gente não quer abrir mão daquilo, né? Hoje em dia tem uma situação assim que eu ainda não consigo lidar bem com isso, né? Que é as pessoas que gostam de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Aí assim, eu respeito. E não digo que também isso nunca aconteceu comigo, não possa acontecer. Mas a questão é que a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. A gente precisa escolher, fazer escolhas na vida da gente. Porque quando a gente quer tudo ao mesmo tempo, a gente não tem nada. E a gente não constrói nada. Quando a gente escolhe, a gente tem um objetivo, a gente vai trabalhando naquela direção. Mas quando a gente não tem, a gente quer tudo, a gente estagna. Porque a gente não sabe onde vai dar nenhum daqueles caminhos, né? A gente escolheu todos, a gente não sabe onde vai dar. Então, a gente está assim hoje, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente tem o suicídio e a loucura. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, não só para aquele que tira a vida de uma vez, né? É um descontentamento que nos move. É um descontentamento também que conduz as nossas atitudes de intolerância, de impaciência. Porque a gente não consegue observar na vida que a gente tem a coisa boa, né? Às vezes, por exemplo, a gente dá uma topada. Ixi, Nossa Senhora, cai o céu, parece que perdeu a perna. E às vezes a pessoa perde o pé, perde a perna e agradece a Deus. Deus, obrigado, eu perdi a minha perna, mas eu estou vivo. Esse é o sentido da vida.
Porque o que é a nossa vida aqui na Terra é uma passagem. Aqui a gente não está a passeio. Aqui é um hospital, é uma escola. É aqui que nós consolidamos a nossa evolução moral, né? Porque é aqui que a gente vive as dificuldades. No plano espiritual, a nossa consciência ela é expandida. E aqui a gente tem o esquecimento temporário, porque Deus quer que a gente tenha a ação voluntária de escolher pelo melhor caminho. Ele quer que nós tenhamos esse mérito, por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Então eu não posso permitir que alguém externo tire a minha paz. Eu não posso deixar que alguém mexa tanto com as minhas emoções que me faça ter um infarto. Porque eu estou colocando nas mãos do outro o controle do meu bem-estar. E isso é meu dever, é minha responsabilidade, não é do outro. Coitado, o outro está tentando ser feliz também, ele nem sabe, tanto quanto eu não sei, mas está na luta aí. Então, como é que eu posso colocar a responsabilidade na mão de alguém? Não posso. Se eu tenho um gestor no meu trabalho, que é aquela pessoa, né, que a gente não pede demissão porque a gente precisa do trabalho, não é à toa que a gente está convivendo com essa pessoa. O que eu posso aprender na convivência com aquela pessoa? Será que eu sou assim em algum lugar e eu estou convivendo com aquela pessoa para ver que não é por aí? Já passei 10 minutos do tempo. E aí, em princípio, o homem ele não tem o direito de dispor da sua vida. Por que não tem? Ah, a vida é minha. Como assim a vida é minha? Fui eu que me dei a vida? Fui eu que me dei? Quem foi que me criou? Por que eu existo? Foi Deus. Por que eu não tenho o direito de dispor da minha vida? Porque ela me foi dada em vista dos deveres que eu devo realizar na Terra. Então eu tenho deveres para realizar na Terra. Eu tenho aprendizados a fazer. Então quando eu prejudico a minha trajetória aqui na Terra, a minha saúde, o meu corpo físico, eu estou me tirando essa possibilidade. Eu não tenho o direito de fazer isso. Não tenho. É por isso que a gente não deve abreviar nossa vida voluntariamente por nenhum pretexto. Nenhum. E qual é o remédio para isso? Já nos veio o Evangelho, né? Com o consolo, a calma e a resignação auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. O respeito ao dever, o culto ao trabalho, a edificação pelo pensamento positivo, o exercício de ações nobilitantes. Ações nobilitantes, eu não preciso sair por aí sendo o salvador do mundo, não. É só eu procurar viver bem onde eu estou, com a minha família, com as pessoas que me cercam, no meu trabalho. É simples essa vivência, esse trabalho, né, de respeito ao dever. Então, meus irmãos, o que nós trouxemos aqui hoje não é uma mensagem de desesperança falando sobre essas questões do suicídio, sobre essas questões que estão acontecendo no mundo.
O que nós trouxemos hoje é uma reflexão para a necessidade que nós estamos tendo de trabalhar o nosso eu interior, os traumas que nós temos, que vêm de vidas passadas, que vêm da nossa infância, para que a gente possa se libertar desse lixo emocional, mental que tem dentro de nós e nós possamos ser mais felizes. Porque é isso que Deus quer, que nós sejamos felizes. Por isso Ele não nos castiga. Ele está sempre nos dando uma nova chance. Ele nos ama, mas Ele nos educa, porque amar é educar. Né? Então, que nós possamos, através dessa reflexão, olhar mais para dentro de nós mesmos e buscar a nossa verdadeira felicidade, que ela não está no externo, naquilo que nos cerca, mas ela está naquilo que existe dentro de nós, naquilo que nós construímos diariamente dentro de nós, na nossa casa mental. Que nós possamos trabalhar diariamente a nossa saúde espiritual, porque dessa saúde vem todas as outras, no dizer de Joana Diante. Eu agradeço muito a paciência e a tolerância de vocês. Deixo um grande abraço. Quero dizer para vocês que hoje é a última palestra que eu faço aqui em Florianópolis, porque no sábado que vem eu vou voltar para a minha cidade natal, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite e pude atender, né? E vim com muita satisfação e quero agradecer assim para vocês, para casa, todo o acolhimento que eu tive aqui desde que eu cheguei. Eu estou aqui há 5 anos aqui em Florianópolis, né? Sou de Macapá, no norte do Brasil, lá do Amapá, e eu sempre fui muito bem acolhida por todos aqui. E eu deixo o meu abraço carinhoso e a minha gratidão. E que a paz de Jesus esteja sempre comigo. Então deixa eu dar um abraço em nome de todos os